Ascetismo calvinista. Primeiramente, o que é ascetismo? Para falar sobre o ascetismo, nós precisamos voltar para o platonismo, na metafísica do Platão. Na metafísica do Platão, parte de uma distinção entre o mundo dos sentidos, o mundo das sensações, e o mundo das ideias, que seria o mundo das formas perfeitas. Dentro do platonismo, o mundo dos sentidos, que está ligado ao mundo material, o mundo das sensações, funciona como um túmulo para a razão. Viver para os sentidos implica em embotar completamente a sua racionalidade, a sua razão. Então, quando nós fazemos isto, quando nós vivemos para os sentidos, para o platonismo, é como se nós estivéssemos mortos. Nós estaremos vivendo a regalia dos instintos, isso para o platonismo. A superação disso está com a filosofia, que vai fazer com que você desperte para outras modalidades de existência, outras formas de existir racionalmente. E para Platão, isso equivale a viver, a sair dessa vida embotada pelos sentidos para viver a partir de uma condição de análise da própria experiência a partir da razão. Essa ideia se cristianiza a partir de algumas escolas de pensamento pré-cristãs dentro da Grécia, que vão substituir o mundo das ideias pela ideia de Deus. Então, o ascetismo seria você, sendo guiado pela razão, encontrar um equilíbrio na vida do encaminhamento ao divino a partir da razão. Não seria uma negação do instinto, mas seria um controle sobre os instintos. E por que isso acontece? Porque dentro da cultura grega, o Deus absoluto é impassível, ele não sofre das paixões humanas. As paixões humanas são oriundas dos instintos, as paixões humanas são oriundas da sensibilidade. O Deus, o divino, ele é completamente ausente de paixão. O ascetismo grego parte desse caminho de direcionamento da besta para o Deus. O Aristóteles vai dizer que o homem está entre a besta e o Deus. Cabe a ele decidir, pelo uso da sua razão ou não, se encaminhar mais à besta ou mais ao Deus. O Deus é impassível de sentimentos e de sensibilidade, porque ele é completamente, integralmente guiado pela razão. A besta é totalmente voltada à sensibilidade, por isso ela é instável, porque os sentimentos são instáveis, as sensações são instáveis. Já o lado racional é completamente estável, ele não muda. O ascetismo seria a doutrina que ensina ou seria a melhor forma de guiar a minha vida a partir da razão, para que ela se torne o mais impassível possível em relação aos sentidos ou em relação à sensibilidade. É claro que é impossível eu não me deixar guiar em algum momento pela sensibilidade, é impossível. Mas o ascetismo seria você se guiar o mínimo possível pelos instintos ou pela sensibilidade e ser guiado o máximo possível pela razão. Quando isso se cristianiza, a razão, a impassibilidade, é colocada nas contas de um Deus. Então, entre a impassibilidade do Deus e a total passibilidade da besta, está a via média, que é defendida pelo Aristóteles. É uma forma de ascetismo. É um meio termo. É você não se guiar totalmente a um lado nem totalmente a outro. Seria basicamente isso a noção ascética. É claro que a partir disso nós temos várias doutrinas ascéticas. Nós temos a doutrina ascética proposta pelo Aristóteles, temos a doutrina ascética proposta por Platão, temos o ascetismo estoico, e o ascetismo estoico é o que vai influenciar o cristianismo medieval. Então, existem algumas formas de ascetismo que seriam formas de como você chegar nisso, de como você conseguiria superar a instabilidade dos sentidos e da sensibilidade para a estabilidade da razão, a estabilidade universal da razão, que é vinculada ao divino por eles. É basicamente isto. E o Weber fala de uma modalidade específica de ascetismo, que é o ascetismo no calvinismo. Como o calvinismo vai entender ou qual seria a expressão do ascetismo no calvinismo? Em todos eles, o ascetismo se vincula a uma questão moral. Só que a questão moral do Calvino não está ligada expressamente numa preocupação com o mundo transcendente, mas sim com o mundo imanente. Dentro do calvinismo, nós temos a doutrina da predestinação, e nela se justifica uma moral ascética. Qual é a moral ascética proposta pela doutrina da predestinação segundo a interpretação do Weber? A questão do Weber é: Calvino chega à conclusão de que, partindo do pressuposto de que Deus é onisciente, de que Deus já sabe quem são os salvos e quem são os condenados. Ele já sabe. Não é algo que, para a perspectiva de Deus, não é algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu. Para a perspectiva de Deus, toda a história já é passada. Por conta disso, se Deus já sabe quem é salvo e quem é condenado, justamente pelo fato dele ser onisciente, nós não sabemos. A questão do Calvino é: a Bíblia não estabelece um critério para saber quem é salvo e quem é condenado, mas ela dá indicações. E a indicação para o Calvino está numa moral.
E por isso nós temos um ascetismo implícito na doutrina da salvação calvinista, que seria para o Calvino de que o justo tem duas grandes características, que é ser um grande trabalhador e por ele trabalhar muito, ele acumula capital. O justo é um grande acumulador de capital. E também, por ele ser um bom cristão, ele não dispersa o capital ganho nos vícios. Então ele só acumula dinheiro, mas não dispersa esse dinheiro, não gasta muito esse dinheiro, gasta com suas necessidades básicas. Então ele tem mais dinheiro acumulado do que dinheiro gasto, o que estabelece um ascetismo. Ele tem o controle dos seus instintos também no mundo físico a partir dessa moralidade, diferente do condenado, que não é uma prova, mas é uma indicação para o Calvino de que o condenado é aquele que, por mais que ele trabalhe, ele vai gastar mais do que ele acumula, porque ele dissipa o seu dinheiro nos vícios. Só que para Calvino, isso não é uma prova. O Calvino diz que não é uma prova porque só quem sabe é Deus, e Deus não revelou isso na Escritura. Ele não revelou quem é salvo e quem é condenado. Então você tem indicações que, por serem indicações, não são regras. É basicamente isto o ascetismo calvinista. O justo é aquele indivíduo que trabalha, tem uma fortuna escondida dentro do colchão que ninguém sabe, que é uma pessoa que tem a usura. E para o Weber, essa é a base da primeira forma de capitalismo, a primeira forma da expressão do capitalismo, que é a de acúmulo de capital. O capitalismo, para nascer, ele teve que nascer de uma moral de acúmulo. As pessoas precisavam acumular mais do que gastar. É por isso que ele vai detectar no calvinismo a moral para o início do capitalismo. É claro que de lá para cá a coisa mudou muito, mas a origem do capitalismo para o Weber tem o seu vínculo com o calvinismo. O capitalista clássico, o capitalista schmittiano, digamos assim, ele é um calvinista de certa forma. Agora, o capitalismo de hoje já não tem tanta relação com o calvinismo. Inclusive, isso daria uma tese interessante de fazer uma comparação do capitalismo clássico com o capitalismo atual. No que mudou de lá para cá? Seria uma nova forma de reavaliar o Weber, seria interessante. Mas é basicamente isso a noção de ascetismo calvinista weberiano, de ascetismo pelo trabalho, uma moral pelo trabalho, não é uma moral pela moral. No Calvino, essa moral se espelha e por conta do protestantismo, que é uma religião que está mais preocupada com o aquém do que com o além, o protestantismo histórico, o luteranismo, o calvinismo, são formas de protestantismos que estão mais preocupadas com este mundo, com esta realidade, do que com o mundo de lá. Então, a base da moral protestante tem que se espelhar em alguma forma, ela tem que se justificar de alguma maneira. E para o Weber, ela se justifica dentro do calvinismo no trabalho. O trabalho vai ser a base de expressão da moral calvinista. E a partir daí você tem a justificativa de um ascetismo no trabalho, dentro da doutrina calvinista. Quem vai espelhar essa moral dentro do trabalho vai ser o Calvino, nem Lutero é tanto assim. A questão do Lutero, que o Calvino vai pegar, é que o Lutero vai dizer o seguinte: para o mundo de lá, para a eternidade, só basta ter a fé. A fé é que é importante, ponto. Para o mundo de cá, é importante uma moralidade. É esta a base do Calvino e essa moral é ascética. Para o Lutero, o ser humano não deve ficar preocupado com o mundo de lá. De acordo com Lutero, se o indivíduo tem fé, ele não tem que se preocupar se vai para o céu ou para o inferno. Ele não sabe para onde vai e isso não é um problema dele. Lutero vai partir daí. Então Calvino vai dizer, interessante, mas agora nós temos que voltar para o mundo de cá. E como é que a gente espelha essa fé no mundo de cá? Através do trabalho. E esse trabalho tem uma base ascética. É daí que o Calvino parte. O Lutero não está preocupado com uma moral ascética para o mundo de cá. Salvo engano, o anglicanismo também não. É mais uma questão calvinista.